Toque de Bola vai ter a honra de conversar um pouquinho com o Thiago Petros, de Juiz de Fora, vai participar da Olimpíada com a seleção brasileira de handball. Thiago, prazer ter você aqui no Toque de Bola. Prazer meu, é um prazer vir aqui em Juiz de Fora e estar aqui hoje batendo um papo com vocês. Fala um pouquinho do seu começo na Escola Estadual Patrus. O Toque de Bola tem, desde que começou, essa intenção de divulgar essas competições escolares, estudantis. Assim começou o Giovanni, assim começaram vários atletas. Fala um pouquinho desse seu início, o despertar do começo, da vontade de jogar o handball. Então, com 13 anos de idade, em 2002, eu mudei de colégio e fui para o Sebastião Bacruz de Souza, ali em Santa Terezinha. E desde então, desde que eu mudei para lá, começaram a educação física, começou os alunos da sala onde eu estudava a começar a jogar handball. E um dia na educação física comecei a jogar e depois comecei a jogar no colégio lá. E eu joguei no colégio até eu sair de lá, em 2005. Participava de outros esportes, com essa altura toda aí, 1,98, não tentou basquete? Até então eu não tinha toda essa altura, eu era uma medida normal, não sei, para minha idade assim, comecei a crescer mesmo acho que com 15, 16 anos, então era mais um assim, dos outros alunos. Você tem um dado, né, que a gente pode considerar assim na sua trajetória, que não chega a ser uma coincidência, né? Chega a ser, assim, a gente considera agora um objetivo. Tanto você como a Larissa Martins de Oliveira da natação deixaram Juiz de Fora cedo, ainda adolescentes, para um clube em São Paulo, Pinheiros. E hoje os dois de Juiz de Fora estão numa Olimpíada. Como é que foi essa decisão de ir para São Paulo, adolescente ainda? Na época eu tinha passado no vestibular para economia na UFJF e eu tive essa oportunidade de ir para o Pinheiros. E como depois de conversar um pouco com a família, pensei, vestibular tem todo ano, na pior das hipóteses eu volto e faço de novo. Porque o problema é que aqui em Juiz de Fora o handball não é bem divulgado, não tem tanta competição, não tem tanto treinamento, não tem tantos técnicos talvez de uma qualidade que possam te ajudar na evolução. E nesse momento eu falei, se eu quiser alguma coisa eu tenho que sair, porque aqui eu não vejo que vai ser uma coisa que vai me levar além do que possa acontecer, que foi uma aposta que eu fiz na época. Fala um pouquinho, de forma resumida, da maneira que você achar mais interessante. No Pinheiros, você passou a ser convocado para seleções de base e conseguiu conciliar com os estudos, como é que foi? Sim, eu fui chamado no juvenil já para um campeonato pan-americano com a seleção juvenil e depois, nos seguintes anos, para a seleção júnior, que é até 21 anos. E já no meu último ano de júnior eu comecei a participar da seleção principal. E conciliar os estudos, eu fiz, dos 5 anos que eu fiquei em São Paulo, eu estudei 4 anos administração. Ainda não terminei, porque no último período terminei, faltei provas, estou devendo algumas matérias ainda, mas já fiz o TCC, fiz bastante coisa, tem bastante coisa adiantada, então falta um ano como muito para poder terminar. E tive a proposta para sair do Brasil e não podia desperdiçar essa oportunidade. Você jogou na Espanha e hoje está na Hungria? Sim, fiquei 3 anos e meio em Logronho, uma cidade no norte da Espanha, numa equipe que chama Naturhaus La Rioja. E foi lá onde eu comecei a me adaptar à vida na Europa e a competir de verdade contra os melhores clubes do mundo. Esse clube hoje da Hungria, como é que está? Esse clube da Hungria, ano passado, foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que é o campeonato mais importante do mundo, do handball assim, a nível de clubes. E logo na Liga Húngara ficamos em segundo, perdemos de 1 gol na melhor de 2 jogos, pode dizer-se assim. E na Copa Húngara a gente perdeu nos 7 metros, que são os pênaltis do handball. Fala um pouquinho da sua trajetória na seleção, quer dizer, você está hoje numa Olimpíada, mas
Você mesmo estava contando que já no final da categoria juvenil, já estava na seleção adulta. Você pode se dizer que um atleta totalmente adaptado à seleção brasileira? Não, totalmente adaptado um atleta nunca é. É sempre um prazer, uma honra defender a seleção. E quando eu recebi a chamada, quando era júnior ainda, com 20 anos se eu não me engano, e estava lesionado, coincidentemente tive uma fratura no antebraço e fui chamado para ser convocado assim que eu me recuperasse. Foi uma coisa impressionante, uma coisa que eu realmente não esperava na época, achava que talvez pudesse vir a acontecer em algum momento, mas não, em 2009, no final de 2009, que é onde eu recebi a chamada, eu realmente não esperava. E defender a seleção não é uma coisa que você se adapte assim tão fácil, pelo menos para mim, que eu vejo que é uma honra, um prazer e uma coisa que você sempre tem que estar brigando para poder representar o seu país. Principalmente agora que eu moro fora, talvez eu dê um valor maior estar na seleção. Olimpíadas, o que você para um pouquinho e fala, poxa, cheguei a esse momento, vou disputar Jogos Olímpicos no Brasil, essa trajetória toda, o que você pensa, chegando nesse momento? Ainda não tive tempo de parar para pensar que esse ano foi bem corrido e acabou a temporada com o meu time. A gente teve um Pan-Americano mês passado na Argentina e agora ficamos 2 semanas treinando com a seleção, 3, 4 dias em casa, então ainda não parei para pensar na dimensão, nas coisas, eu só estou deixando acontecer. Não fico parando para pensar, eu estou aproveitando o momento, aproveitando cada dia e depois, talvez mais para frente, eu possa pensar na dimensão disso. Você disse que todos os adversários são difíceis e lembrando também, né, o retrospecto do Brasil na modalidade não é bom. Projeção, a perspectiva que você faz, você que é considerado também por boa parte da imprensa um bom estudioso que faz muitas anotações de cada adversário. Bom, o primeiro objetivo é classificar, independente da posição, são 6 seleções, classificam 4, e nas últimas Olimpíadas já ficamos no último, penúltimo e antepenúltimo lugar, se eu não me engano. Então, primeiramente a gente precisa classificar e eu acredito que com o nosso sistema de jogo a gente possa surpreender e dificultar o jogo para qualquer seleção hoje, atualmente. E tem que ver, o nosso objetivo é ir jogo a jogo, pensar só no próximo adversário e dar o 100%. E lá na frente, quando tiver o último jogo da Suécia, pensar no que pode acontecer, nas nossas chances de passar para a segunda fase. Se tudo der certo, passando, quarta de final, que é um jogo só, e um dia no esporte, por melhor que seja o adversário, tudo pode acontecer, e daí, se Deus quiser, se a gente merecer e tiver no nosso caminho, semifinal, final, ou não sei o que esperar. A gente sempre espera o melhor, mas no esporte você nunca sabe o que vai acontecer. Thiago, o Toca de Bola agradece muito a sua atenção, a sua presença conosco. Deseja toda a sorte para você na Olimpíada, na carreira e deixa uma mensagem final aí para a nossa turma aqui do Toca de Bola, que a gente procura divulgar esse esporte local, que às vezes as pessoas falam, pô, você está dando resultado de colégio, resultado de clube, e de repente esse resultado de colégio é que forma campeão olímpico como você, ou atleta olímpico. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, incentivar cada vez mais a divulgar os atletas de fora, tanto a Larissa como o Alexandre também, que vai disputar a Paralimpíada. E desejar boa sorte para vocês e que acompanhem o handball no Brasil, que a gente começa dia 7 contra a Polônia, handball masculino. E nada mais, desejar o melhor e espero que Juiz de Fora possa continuar mandando alguns atletas para as seguintes Olimpíadas. Um abraço.